Opa! E aí, galera, beleza? Galera, eu estou aqui com os representantes da peça Entre Alice, com o diretor Diego Ximenes e com a Bruna Izar. Oi, gente. E aí, pessoal, tudo bom? Bem, graças. Eu, mais uma vez, quero agradecer por vocês terem cedido um tempinho, cedido uma horinha para poder a gente estar falando um pouco sobre a peça, falarmos um pouco sobre essa produção que está sendo lançada no YouTube gratuitamente, né? Vocês estão lançando entre quartas e sábados, se não me recorde, Isso. no período das, 9 horas. Às 21. né? E eu assisti a estreia, nossa, eu achei uma das peças maravilhosas, foi uma peça muito bacana, eu enviei uma crítica no privado pro Diego, depois eu vou comentar um pouco. Mas antes de mais nada, seria legal vocês se apresentarem, falem um pouquinho de vocês pro público. Bruna, por favor. As damas primeiro. Sempre. Sim. Primeiro, obrigada, Eduardo, pela oportunidade aí da gente estar divulgando nosso trabalho. Isso é super importante. Sim. Bom, meu nome é Brunizar, sou atriz, tenho 30 anos. Eu sou atriz desde os 17. Em 2014, eu, o Diego e mais um grupo de pessoas, a gente se reuniu e criou uma companhia. Na verdade, a gente fez um infantil, depois um outro infantil, depois veio Entre Alice, depois veio mais um infantil. Então, a nossa companhia tem 4 peças, sendo que todas elas, o diretor é o Diego, e 2 delas eu fiz a dramaturgia, né? Uma eu fiz sozinha e o Entre Alice é uma dramaturgia coletiva, eu e outros 2 atores da peça. Acho que de mim é isso. Diego? Bom, eu sou Diego Ximenes, tenho 37 anos, tô velhinho já. Minha trajetória no teatro começou aos 13 anos, já tem um bom tempo. Atualmente trabalho bastante como diretor, estou atuando em alguns espetáculos, trabalho também como técnico de som e luz, estou entrando no mundo da dublagem agora, locução também, que é uma área que eu gosto muito. E no Entre Alice e na Cia Gogô, né, eu estou na direção dos espetáculos. E o Entre Alice mesmo foi uma... Daqui a pouco a gente fala mais, né? Eu sou muito ansioso, vou acabar falando antes do Entre Alice. Mas minha trajetória no teatro vem dessa, tipo, teatro de raça, né, que a gente fala. Vai lá, a gente carrega cenário, cria cenário, monta luz, sobe escada, cai de escada, carrega coisas. É isso, teatro de grupo. É um teatro que eu acredito muito, coletivo, assim. Sim, sim. Acho que resumindo é isso. E isso é uma coisa que faz muito parte, né, na nossa cultura, nossa arte. E eu vejo muitos colegas também, praticamente, que começaram nessa linha, entre o amador, entre teatros de grupos de rua, teatros coletivos, até mesmo o caso que eu comecei no grupo de terceira idade, então já é uma responsabilidade muito grande, né? Desde 2019 comecei a atuar. Então, eu sei como que é isso, né? Bancar o papel, praticamente faz tudo na casa, né? Assim, se só sonoplastia, fazer esqueci o nome, que, a gente, que é A luz, contra-regra, sonoplastia, né? Eu faço mais a contra-regra, a sonoplastia, a atuação. Foi uma loucura, na primeira peça, depois isso em breve nós vamos ter vamos comentar em breve, mais pra frente, não agora. Mas eu vou entrar num ponto que na qual você está ansioso, eu já percebo, né? Pela peça, né? Gostaria que vocês contassem um pouquinho, né? Não precisa dar. Vamos tomar cuidado, né? Que tem gente que ainda não sentiu a experiência, né? Contasse um pouco sobre o Entre Alice, como que é um pouquinho do que ela, quem são esses personagens que são bem malucos, bem interessantes.
Eu sempre gostei muito do texto, né, do Alice no País das Maravilhas. E sempre me intrigou muito. E eu nunca achei ele um texto tão infantil. Porque se você começar a pesquisar, começar a ir a fundo, você vai perceber que tem umas coisas bem, bem fortes lá, né? O texto, assim, em si, ele trata de bastante... como posso falar? Ele vai por camadas. Ele fala bastante de questões sociais, questões de loucura, questão mítica, várias coisas. E a ideia em si era montar um infantil do Entre Alice meio doido, assim, meio surreal. Só que aí eu comecei a pesquisar na internet o lance da loucura. Como cada personagem era ligado a alguém de um hospício, por exemplo. Aí eu comecei a estudar bastante sobre isso e me veio essa ideia de montar um Alice mais adulto. Aí eu conversei com o pessoal da companhia, chamei a Bruna, chamei a galera que estava na época e marcamos uma reunião, levei o projeto para eles e falei, galera, é isso, a ideia é montar um Entre Alice num hospício, a Alice cai nesse lugar e começa a conhecer esses personagens baseado nos personagens do conto mesmo, né? Enfim, em todos. E aí o pessoal topou e falou, legal, você tem o texto? Aí eu falei, não, não tenho texto, mas tenho a ideia. E aí, a partir da ideia, a gente começou a se reunir e eu vinha trazendo exercícios, ideias de cena que eu tinha na cabeça para o pessoal e a gente ia improvisando. Aí chegou um momento que eu comecei a dividir o pessoal, quem tem mais facilidade para escrever, e comecei a passar cenas. Falava, hoje Bruna, semana que vem, sei lá, cena da Alice com tal personagem. Bora criar? Bora. Ela vinha, trazia, a gente improvisava, brincava em cima. E foi assim o processo de criação. Aí da dramaturgia, do trabalho de atriz, aí a Bruna pode conversar, contar mais. E aí depois eu falo mais da parte técnica, de criação de luz, que foi uma coisa recorrente ao processo. Mas se a Bruna quiser falar um pouco também da experiência dela, por favor, que ela tá desde o começo. Então, o Diego foi como ele disse, né? Ele chamou a gente para uma reunião, falou da ideia, mas ainda estava tudo um pouco raso, assim, né? Ele até já sabia quais personagens do conto que ele queria usar como inspiração, né? Porque a gente não, nossos personagens não são os do conto, a gente só usou, né, como embaseamento. E falou, eu quero tratar de loucura, mas também não sei muito como, e foi por aí. O espetáculo hoje, né? Hoje, assim, o espetáculo em si, ele trata da loucura e da normalidade, né? Do que é ser normal, o quão normal a gente se considera para chamar o outro de louco, né? E por que a gente se considera normal, essas coisas. E é um espetáculo que ele é sempre muito atual, né? Porque ele trata de questões muito internas de cada um. Então, e o quanto a sociedade e o externo influencia no que a gente pensa e a maneira como a gente age. Então, todo mundo que assiste, a gente estreou em 2016, e até hoje quem assiste fala, caraca, que atual, né? Então, é um espetáculo que ele é bem atemporal nesse sentido. Então, enquanto o tema é isso, enquanto processo, foi o que o Diego falou, a gente começou a se reunir, foi 1 ano e meio, né, de encontros, e a gente não tinha lugar para ensaiar, então a gente ensaiava em alguma sala que a gente conseguia de favor, ou na casa de alguém, ou no quintal de alguém, ou na praça, tipo, ou de favor numa sala de uma igreja, então a gente ensaiava no lugar que aparecia, mas a gente não deixava de se encontrar. Aí ele foi encomendando a dramaturgia com a gente, né? Então a gente fazia exercícios, aí fazia cenas, aí escrevia alguma coisa, testava em cena, mandava trocar. Então foi um processo bem de formiguinha, foi indo bem devagarinho, mas eu sinto que esse processo intenso e longo, né, faz com que a gente tenha a sintonia que a gente tem em cena hoje. Então, eu acho que foi fundamental. Assim. Eu lembro quando a gente estreou, a gente estava muito nervoso, porque, poxa, ninguém nunca viu isso, só a gente, né? Só essas pessoas que estavam lá enclausuradas estudando aquele texto e aquele processo. Será que funciona? Será que vai chegar nas pessoas?
E a gente foi se surpreendendo cada vez mais, né? Hoje o espetáculo bate quase 100 apresentações, e os feedbacks, os retornos são sempre muito positivos e muito diferentes. É isso que é tão interessante, né? O espetáculo, ele chega e ele mexe com cada um de uma maneira diferente. Interessante. Entrando nesses pontos, vocês citaram, que eu percebi muitas coisas interessantes, né? E você comentou que essa peça tem mais de 10 anos, praticamente, desde 2006. Não. 2016. Ah, 16. Ela tem quase 5 anos, né? 4 anos e pouco. Entendi. Imagina daqui por 10 anos, hein? Vai existir por 10 anos. Sim, porque eu percebi isso, né? É uma peça recente, mas que tem uma coisa que, tecnicamente, é um tema atemporal, um tema que eu vejo muito acontecer nos tempos de hoje, né? Apesar de que já está mesmo acontecendo, que é a loucura humana. Né? Como que, a meu ver, a loucura está praticamente se entornando em todos os lugares. As pessoas, por exemplo, em meio a essa situação da pandemia, nós não estamos aguentando mais ficar enclausurados todo o santo tempo em nenhum lugar. Nenhum bicho, nós seres humanos, incrível que pareça, somos também animais, nós não suportamos ficar presos, enclausurados em um lugar. Ninguém suporta isso, privar a própria liberdade. Além, é claro, naquele que se diz, vamos dizer assim, a pessoa que quer cuidar, na verdade, está sendo o contrário. É louco isso, né? Dá para perceber essa, digamos assim, insanidade acontecendo. Que, por um lado, as pessoas estão sendo taxadas de loucas, se por um lado estão querendo, entre aspas, proteger. Mas não é bem assim. A lógica está um pouco invertida. Exatamente. E no espetáculo, não é um spoiler, mas é uma coisa que é perceptível. O personagem, né, que é um personagem que todos chamam de louco, para você. Ele é o que fala as coisas mais, né? Você vê que ele é o mais são, e os outros que estão sabendo estão num universo assim, né? Então, é interessante. E eu vejo isso, até mesmo luzes, no jogo da conversa entre os personagens. E essa ligação, pegando com o gancho da que iniciando, é muito perigoso. Né? Nós estamos vivendo extremamente perigosos, que na qual formas de pensamento, seja de direita, seja de esquerda, querem polarizar, não querer deixar a minha independência, mas essas dicotomias, normalidade e insanidade. Ponto, acho que cabe essa reflexão, chega a insanidade humana. Até que ponto nós somos insanos e insanos ao mesmo tempo? Porque é uma coisa bem interessante. E uma certa personagem, ela mostrou-se isso. E você, para o Thomas, que foi o mais coeso, porém ele também me lembrou muito, um pouco a Leve Maluca, misturando com o vocês fizeram vários personagens, né? Não é bem só uma base. E lembra muito um jogo que eu acho, não sei se vocês conhecem, Alice Madness, que é um jogo antigo. Nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar. Ah, ouviu falar? Muita coisa é um jogo, né? Exatamente. Eu estudei muito ele antes durante o processo em relação ao cenário, luz, ao figurino. Logo no as fotos para eles, depois mais para frente, depois eu mando. Mas eu bastante o jogo. Muito disso, né, da Alice tá nesse universo, tá nessa loucura dela, personagem, de chapeleiro, com aquelas coisas todas. Uhum. E tem lógica. Porque uma coisa que é certa em Carol, ele era matemático. Ele era então, estava de uma forma lógica como você conta a história
história, mas analisando, pensando como que é o pensamento humano, que a gente pensa de uma forma lógica, mas também a gente tem a nossa que a gente pensa de maneira fora da caixa, não de maneira só lógica. Às vezes a gente tem que agir de forma intuitiva ou até mesmo usar um pouquinho de cura para algum enigma, ou decifrar achar ante tema que está acontecendo. E aí, adentrando, eu acho que a gente respondeu, acho que você respondeu também a pergunta, sobre inspirações que essa teve, chegou nesse ponto. Que foi uma peça, nossa, incrível. Até mesmo as câmeras, a posição que vocês colocaram e tudo. E uma coisa... Fala. Não, só a questão do tempo, que foi trabalhado também durante o processo. Sobre exercício. Quase o que é o tempo para cada um de vocês, o que você faz com o seu tempo. Trabalhamos também o universo frase de um livro que é muito para eles. A loucura depende de qual lado você está. É muito interessante isso, né? Que louco. E o tempo? O que é o tempo? A gente usou os exercícios. É um adendo só sobre o processo. A Bruna ia falar algo. E isso do tempo é muito forte também, porque o tempo é para cada um, né? Uma pessoa mais velha, ela sente que ela não tem mais tempo. Uma pessoa mais nova não tem tempo de... uma pessoa que, porventura, tem uma doença, enfim, que é o tempo para cada um. Então, isso é muito levantado na peça também. Inspirações, enquanto texto, obviamente, a gente viu, né, um Carol, a gente assistiu alguns filmes, entre eles a Ilha do Medo, e a Ilha do Medo faz uma questão de volta, mas ali para o final, que inspirou bastante a gente, enquanto também. E assim, você falou muito de intuição, né? E também de aprisionamento. Essa questão do aprisionamento dentro da própria mente. Né? Então, às vezes, a gente está preso, mas a gente está preso a pensamentos que tem, né? Que podem ter fora, no sentido de criação, ou que são ou errados, né? E a gente fica preso. E aí, quando percebe passando, e você não está vendo você. E aí, esses personagens, cada um deles, existem algumas mesclas, personagens que dá mescla de um ou outro do Lewis Carroll, mas cada um teve um personagem do Lewis Carroll de base e também um animal. Então, é buscar essa coisa do instinto, né? Que a gente é animal, então às vezes age com o nosso instinto, mas os animais agem. Então, cada personagem é inspirado tanto no animal, principalmente corporalmente. Então, muito do trabalho ali, do trabalho corporal, partiu desses animais, da personalidade do Lewis Carroll, e aí foi tudo uma grande mistura, uma grande loucura. E faz tornar híbrido, porque é isso que a Bruna falou. É uma coisa que eu no pé deles e fiquei, a gente tem que tirar o racismo. A gente chegar a um ponto dessa loucura, porque o louco, a louca, ela não tem imagem, né? Ela, e aí eu uma ligação com os animais, e a gente foi estudando, e foi interessante, os animais foram surgindo. Eu lembro que antes ainda, e aí durante eu não vou revelar os animais, eu acho que a gente não vai revelar. Usou muito como a gente consegue no instalar
Aí te aproximava, ficávamos uns 5 minutos. Minha crescimento. E eu vejo que podiam dar mais. Então, muito feliz assim, da produção. Para mim, mas olha um pássaro fora. Você vê você vê a imagem. Eu tinha pesquisado circo presos na uma imagem forte, um elefante que ele foi tão tá acorrentado, preso por uma corrente, colocou a peito indo embora. Aquilo, sabe? E aí? Eu consigo um diálogo de eu acho que um pouco da peça. Antes para minhas próximas perguntas, não deixe de curtir lá as páginas, espalhem, compartilhem. Isso é muito importante. E continue os comentários, os likes, que isso vai ajudar a conteúdos como esse. Também, e para poder divulgar uma escola de yoga, precisa trabalhar com mente, corpo, mente. Yoga Yoga Shala, vai embaixo na descrição. Conheçam, beleza? Bom, com o jabá feito, eu vou dar aqui a minha próxima pergunta é mais as dificuldades, né? A situação está bem, de modo geral, o teatro, mas também para televisão, de modelos, para enfim, que a gente vê restrições que a fase nesse fase emergencial aqui em São Paulo, que praticamente mais de 90%, vamos dizer assim, falando números, né, eu posso estar equivocado, mas grande está fechado. O departamento voltado às áreas de cultura esteve fechado já desde o começo da pandemia. Nós fomos os primeiros. A dificuldade que vocês tiveram em realizar este projeto, né, tanto na parte de filmagem, na parte de montagem, tudo. Na pandemia, né? Exatamente. Até vocês, nessa. Da minha parte, que a maior a teatro. Teatro para fazemos reuniões, como fazer, conseguimos em relação Bruno pode me corrigir, acho que isso foi 100%. Não tem problema.
enviar para os artistas digital, enviar o projeto. Algumas dificultam um pouco. Como não sei muito, realmente deu uma parada, tanto financeiramente, de muitos artistas. Então, né? E para conseguir reformar, de repente, medalhar, né, uma algo que a gente